Você já desonrou uma autoridade e sentiu as consequências disso? Você já foi preso por desacato à autoridade? Ou você enfrentou teu pai, tua mãe, acabou tomando uma bronca, tomando uma sova? E aí, conte aí, né? Nós vamos falar aqui sobre a obediência às autoridades, como funciona na palavra de Deus. E o texto que a gente vai usar de base aqui se encontra em Romanos capítulo 13. Olha que tremendo esse texto. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Os que resistem trarão condenação, porque magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem, que terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é um ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês sejam sujeitos à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. Então aqui está ensinando a gente a entender uma autoridade. Nós temos que saber reconhecer as autoridades. Você chega diante de um juiz todo escrachado, sem medir as palavras, existe toda uma cerimônia. É que hoje, devido a ter muita corrupção no judiciário, a autoridade ela acabou sendo desqualificada, desmoralizada. Mas nós temos que entender que a palavra ela é clara, ela é pura, que não tem autoridade que não seja de Deus. Até as autoridades ruins, e Pedro diz que até aquelas opressoras são ferramentas de Deus para tratar o nosso caráter. Então, até onde nós devemos ser submissos às autoridades? Até onde Pedro disse assim, nós devemos obedecer a Deus e não ao homem. Então nós só podemos desonrar uma autoridade quando ela te manda você pecar, quando ela manda você ferir os princípios da Bíblia, quando manda você negar a sua fé. Agora, quando não é isso, você tem que saber se colocar debaixo de autoridade. Jesus, ele se classificava como cordeiro e leão. O que significa isso? Cordeiro e leão, diante da presença do Eterno, para se colocar como sacrifício vivo por nós. Jesus, ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, se fez humilde como um servo. E por que leão? Porque depois que ele ressuscitou e cumpriu a obra dele, a Bíblia diz que não há nome mais poderoso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então aquele que soube se colocar debaixo de autoridade recebeu uma grande autoridade. Todo mundo que sabe se colocar debaixo de autoridade recebe uma grande autoridade. Hoje eu vou usar um exemplo aqui de alguém que eu gosto muito. Eu gosto muito da pessoa do Paulo César Baruch. Esses dias aí teve um show dele aí em Indaiatuba, né? A família foi lá, Alessandra e Ana Paula. E o Paulo César Baruch, eu conheci ele debaixo de uma humildade muito grande, porque ele fazia backing vocal para Ademar de Campos. Então ele começou ali fazendo um back vocal, alguém que já era muito capacitado, que já tinha música própria, que já tinha chance de estar fazendo um grande sucesso. Ele estava num show fazendo back vocal, se colocando debaixo de alguém que era autoridade, e hoje Paulo César Baruch é um homem famoso, conceituado no mundo gospel, de cantor de louvores. Se você não ouviu, busque uma música do Paulo César Baruch, aí que você vai ver que maravilha de produção que é. Então eu acredito assim, que quem sabe respeitar a autoridade, quanto mais aquela pessoa sabe respeitar a autoridade, maior será a autoridade que ela vai receber.
quando ela for estabelecida como autoridade. Então, a palavra diz que não tem autoridade que não venha de Deus, e elas são para fazer o julgamento de Deus. Quem tem medo de autoridade é porque está fazendo mal. Se Deus aparecer na sua frente hoje, você vai ficar desesperado e com medo de morrer, ou você vai ficar feliz esperando a volta dele? O teu sentimento demonstra o quanto que você está no seu relacionamento com Deus. Porque quando Adão e Eva não tinham ferido a autoridade de Deus, não tinham desonrado a Deus, todo dia Deus aparecia para visitar eles, eles estavam muito felizes, muito realizados. Mas quando eles feriram a autoridade de Deus, descumpriram um pedido de Deus, uma ordenança de Deus, Deus veio visitar, eles saíram correndo e se esconderam porque pensaram que ia morrer. Então, a quebra de uma autoridade faz que a pessoa se esconda, faz que a pessoa saia das promessas de Deus, faz com que a pessoa saia do projeto de Deus. Então, hoje é tempo de você avaliar, para que você possa entender as autoridades que tem sobre tua vida, e eu vou orar para isso, porque você vê, quer maior autoridade na vida de uma criança, de um jovem? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue seus dias na terra. Então, saber que nós temos um mandamento com promessa, hoje eu quero orar por você, para que você entre debaixo das promessas. Nós trabalhamos com um sistema de discipulado no nosso ministério, onde nós temos líderes que são autoridades, apoiam. Em cada setor, cada célula existe um líder de célula, que ele vira um discipulador, um companheiro, um ministrador, um mentor na vida daqueles que estão sendo liderados. Isso é muito glorioso, porque as pessoas vão errar, mas elas vão errar menos se ela tiver um mentoreamento. E se você saber se colocar debaixo desse mentoreamento, saber ser ensinado, saber ser tratado, Deus vai te levar a lugares tão elevados que você nem imagina. Então, quero falar para você, se coloque debaixo de autoridade e desfrute das promessas de Deus para a tua vida. Eu quero orar por isso, amém? Senhor, em nome de Jesus, que teus filhos entendam esse princípio da autoridade, saibam viver na aliança, no pacto, na autoridade de um pastor, de um pai, de um mentor, de um discipulador, de um chefe, de um encarregado na firma. Em nome de Jesus, que teus filhos desfrutem, ó Deus, da promessa de serem servos, para que Deus coloque eles na situação de honra. Em nome de Jesus, abençoe cada um que ouviu essa palavra, que seja levado numa nova dimensão com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoa tua casa, abençoa tua família. Amém, amém, amém. Você já sabe que tem que fazer o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Ah, pastor, mas eu tenho uma autoridade que ela é muito chata. Coloca aí. Tem uma autoridade que eu não quero obedecer. Tem uma autoridade que é difícil. Ele não é crente. Coloque aí que a gente vai conversando sobre isso, tá? Deus abençoe teu dia. Manda para alguém esse vídeo, tá bom? Compartilha aí, tá? Deus abençoe, graça e paz. Um bom dia.